Amados, abramos a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Nós leremos, irmãos, novamente o versículo 17, o versículo 7 e o versículo 17. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, clamando ao Senhor. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor, pela Tua palavra. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Que Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, nos conduzindo à fé, nos conduzindo, Senhor, ao arrependimento, nos conduzindo, Senhor, à santificação, para que o fim último seja a Tua glória, Senhor. Abençoa-nos nesse tempo em que Tua palavra será exposta ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós relembramos aos irmãos o contexto do capítulo 13 da Epístola aos Hebreus. Os irmãos lembram que o autor aos Hebreus está escrevendo para um grupo de cristãos que eram judeus, praticantes do judaísmo, e haviam abandonado o judaísmo e se voltado para Cristo, crido em Cristo como Messias. E então, por causa das tentações, das perseguições, eles estavam sendo tentados a voltar e abandonar a fé cristã. Então ele escreve para encorajá-los à perseverança. E agora no capítulo 13, irmãos, ele passa a aplicar diversos princípios da lei do Senhor na maneira como eles devem então perseverar e continuar nessa caminhada. Nós vimos que ele aplicou no tocante a relacionamento de irmãos com irmãos, no tocante ao relacionamento conjugal, no tocante ao relacionamento do crente com as coisas do mundo e, em última análise, com o próprio Deus. E agora, irmãos, ele vai enfatizar o aspecto da relação da igreja com os líderes e dos líderes com a igreja. O grande ponto aqui, irmãos, que está por trás dessa aplicação, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para adquirir algo para si. Ou melhor, para adquirir alguém para si. Ele morreu para adquirir a igreja para si. O apóstolo Paulo nos fala no capítulo 2 de Tito que Cristo ele fez o que ele fez para adquirir um povo particularmente seu. E esse Cristo, irmãos, esse Cristo é o rei da igreja. Ele é o profeta da igreja, revelando perfeitamente quem é Deus, em seu ser triuno. Ele é o sacerdote da igreja, intercedendo pela igreja, santificando a igreja, purificando a igreja, sendo ele mesmo o próprio sacrifício em favor da igreja. E ele é o rei da igreja. Luta pela igreja para derrotar os seus inimigos, o pecado, a morte, Satanás, e governa a sua igreja. Irmãos, Cristo governa a sua igreja. O nosso catecismo responde essa pergunta a partir da Escritura, designando oficiais que irão conduzir essa igreja. Então, o que o autor está fazendo aqui, irmãos, é nos mostrar em que aspecto esse relacionamento do crente com a igreja, ou melhor, o crente com seus líderes e os líderes com os crentes, está no contexto da perseverança, e está no contexto em que Cristo é o rei da igreja e que a igreja, tanto os oficiais quanto os membros, devem se submeter à forma de governo que ele estabeleceu. Ou seja, nem a igreja deve se relacionar com os líderes como quiser, nem os líderes devem conduzir a igreja como eles bem pensarem. Há um critério muito bem estabelecido. E nós vimos hoje pela manhã, queridos, que por implicação, o autor aos Hebreus nos traz, irmãos, 3 deveres dos oficiais da igreja, especialmente dos presbíteros, para com a igreja, que foi pregar a palavra de Deus, depois, ser exemplo de fé e vida, e por último, zelar pela alma da igreja. Agora, irmãos, o autor vai nos falar dos deveres da igreja
para com os seus líderes. Qual é a relação, então? Ora, se nós enfatizamos hoje pela manhã o papel dos presbíteros para com a igreja e, no que foi possível, mostramos como a igreja deve reagir a isso, agora, claramente, irmãos, a entrada do texto, o ponto central do texto é a relação da igreja com os presbíteros. E quais são, irmãos, os deveres da igreja para com os presbíteros? Veja primeiramente o versículo 7, quando ele diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente a sua vida. Percebe, irmãos? O autor, ele começa com exortação, a palavra lembrar, né? Lembrai-vos. E aqui, ele é usado aqui, irmãos, no contexto de trazer a memória, trazer alguma coisa à memória. É basicamente isso. Só que aqui, irmãos, o texto ele nos mostra como ou em que aspecto eles devem considerar. Eles devem olhar para aqueles que pregaram a palavra de Deus a eles, irmãos. Aqui, queridos, o autor ele coloca o verbo no passado. Os vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Nós não sabemos aqui ao certo, irmãos, se o autor está se referindo aos pastores daquela igreja. Então, só um termo de paralelo, talvez ele poderia estar se referindo ao pastor Christopher e ao pastor Agostinho, que foram pastores aqui na igreja, então eles já eram mortos, talvez até mesmo pela própria perseguição. Então, lembrava-vos dos vossos guias, dos pastores da sua igreja local, ou ainda ele pode estar se referindo aos apóstolos. Muitos deles já haviam morrido quando a Epístola aos Hebreus foi escrita. O ponto é, então, irmãos, que a igreja ela tem por dever para com os seus presbíteros, os seus guias, os seus líderes, trazê-los na memória. Trazê-los na memória. O autor, irmãos, não especifica como isso deve ser feito, embora no decorrer nesse mesmo versículo ele coloca o aspecto da imitação como um ponto associado ao trazer à memória a vida desses crentes. Mas, sem dúvida, irmãos, uma forma prática de nós fazermos isso, da igreja lembrar dos vossos guias, é por meio da oração, irmãos. É dever dos líderes da igreja orar continuamente e constantemente pela igreja. Em contrapartida, ao lembrar-se dos seus presbíteros, ao lembrar-se dos seus guias, a maneira como a igreja expressa isso e pratica essa lembrança, esse trazer à mente, é por meio da oração. A igreja, irmãos, orando em favor dos seus líderes. É dever da igreja orar por seus pastores diante dos grandes desafios e responsabilidades, diante das ferrenhas tentações que Satanás enviará para derrubar os príncipes de Israel, diante da posição de ensino e orientação, diante de tudo aquilo, irmãos, tudo isso, a igreja deve lembrar-se dos seus guias. E isso aqui, irmãos, hoje o versículo 18, está num contexto do que ele vai falar posteriormente, após falar sobre os líderes no versículo 17. Veja o versículo 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Veja, no contexto em que ele acabou de falar sobre a liderança, e ele começou a exortação, a orientação na perícope, no versículo 7, falando sobre lembrar dos vossos guias, ele conclui então, trazendo no versículo 18, orai por nós, orem por nós. Segundo, irmãos, ainda no versículo 7, ele diz, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Considerando atentamente o fim da sua vida, né? Como eles chegaram ao fim da sua vida. E aí o que eles devem fazer? Ao considerarem a caminhada desses líderes que já não estavam mais no meio dele, eles deveriam imitar a fé deles. Eles deveriam imitar a fé deles. O que se espera, irmãos, dos mestres e guias é que suas vidas condigam com o ensino e, por isso, devem ser imitados na vida e na fé que professam. Eles serão e devem ser, irmãos, expressões práticas do que está sendo ensinado. Qual é a expectativa, então? É que a igreja, então, olhe para os líderes e guias da igreja e os imite naquilo que for feito piedosamente correspondente à palavra de Deus. A estrutura aqui, irmãos, que o apóstolo está usando, e isso vai ficar muito mais claro agora no último ponto. Veja o versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui, irmãos, o ponto tanto da obediência quanto dessa questão aqui, queridos, está associado ao aspecto tanto paternal dessa relação de liderança, quanto ao aspecto de imitação.
Nós somos, irmãos, seres que imitam, imitadores. Nós crescemos assim. As crianças aprendem a falar assim. As crianças aprendem a agir assim. Elas veem e repetem. E assim nós continuamos, irmãos, todo o restante da nossa vida. O aprendizado é um processo também de repetição. Então esse é um ponto que está fundamentado aqui nesse terceiro ponto, irmãos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Qual é a base aqui, irmãos, do que Paulo está falando? O que ele está deixando claro aqui, irmãos, é que há uma clara relação de posição, de paternidade e liderança dos presbíteros. Veja, não é paternalismo, é paternidade. Qual é o princípio aqui, irmãos? O princípio aqui é aquilo que nós já vimos no quinto mandamento. O quinto mandamento, honra pai e mãe, não se refere apenas ao pai e à mãe biológica. Diretamente, sim. Mas o princípio que está implícito ali no quinto mandamento, irmãos, é todo aquele que exerce posição de autoridade. Ele deve ser tratado como um pai. Ele deve receber uma honra de pai. E todo aquele que exerce autoridade deve tratar aqueles que estão debaixo da sua autoridade como a filhos, com ternura, com cuidado, com proteção, com exemplo para serem imitados. E por isso aqui, então, irmãos, o apóstolo Paulo pode falar que a igreja deve obediência e submissão. O apóstolo Paulo repete, irmãos, esse princípio dos pastores como pais da igreja, como aqueles que velam pela igreja como pais velam por filhos, em 1 Timóteo 4,12, Tito 2,15, 1 Coríntios 4,15, Gálatas 4,16, 1 Tessalonicenses 2,7 e 17. O próprio apóstolo Paulo se refere a Timóteo como filho na fé, se refere a Onésimo como filho que foi gerado em algemas. Pedro se refere a Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, como seu filho na fé. Esse padrão é replicado, irmãos. Aqueles que conduzem a igreja na palavra devem ser honrados como se deve honrar a paz. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui, irmãos, nessas duas ordenanças: obedecei aos vossos guias e sede submissos. A obediência aqui, irmãos, envolve uma ação ativa e a submissão, uma ação passiva. E nessas duas coisas, irmãos, há basicamente a mesma coisa. É se colocar sob a liderança, a instrução e o pastoreio daqueles que Deus designou para fazer isso, irmãos. Queridos, isso é fundamental para a perseverança, irmãos. Isso é fundamental para a perseverança. Obviamente, queridos, que, como qualquer outra autoridade, a obediência e submissão sempre é relativa. E que é importante deixar claro isso, irmãos. A nossa obediência absoluta, ela é tão somente para Deus. Aqueles a quem Deus delega a autoridade devem ser obedecidos, mas sempre relativamente. A partir do momento que eles usurpam a autoridade que pertence a Deus, que eles desprezam essa autoridade, ou até mesmo abusam, extrapolando as suas respectivas esferas, eles já começam a se colocar em uma posição de não serem honrados como pais, porque eles querem uma honra que pertence somente a Deus. Por isso, irmãos, há um limite aqui, obviamente, mas respeitando os limites das esferas, irmãos, deve-se sempre buscar obediência e submissão. A igreja deve se colocar em condução e pastoreio. Aí os irmãos percebem em quão terrível estado estão as igrejas que não escolhem bem os seus presbíteros e os seus pastores. Porque, irmãos, gera um ciclo vicioso. Uma igreja que não vai ser instruída, ela vai continuar não elegendo presbíteros e diáconos condizentes com a palavra de Deus, que por sua vez vai continuar com a manutenção do erro e vai gerar uma nova geração que vai eleger, e isso vira um ciclo vicioso até que a graça de Deus, irmãos, opere, tirando essa igreja dessa situação. Por quê, irmãos? A despeito das falhas, estando na posição de pastores, de presbíteros e diáconos, a submissão é devida. Porém, irmãos, o autor nos dá um indicativo importante desses limites. Ele fala: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. O ponto aqui, irmãos, ao adicionar que deve se obedecer porque velam por vossa alma, o autor dá um critério de julgamento. Embora, irmãos, todo e qualquer um que esteja numa posição de autoridade, por mais que cometa alguma falha ou seja negligente, deve ser respeitado. Ele dá um critério de autoridade, irmãos, que deve deixar a igreja muito à vontade para a obediência e a submissão. Aqueles que fazem o seu trabalho
de pastores devem ser obedecidos e submetidos, devem se submeter a esses. Eu vou citar aqui, irmãos, dois autores que são muito elucidativos nesse ponto aqui. Eles vão num ponto de uma forma muito clara, que é o primeiro John Owen. Ele diz: a obediência que o apóstolo exige aqui, e aqui ele está comentando esse texto de Hebreus 13, a obediência que o apóstolo exige aqui não é uma obediência cega, nem devemos supor que algo como um poder de criar leis seja conferido aos oficiais da igreja, mas é ordenado submissão a eles na medida em que agem de acordo com o seu ofício e com a lei e testamento de Jesus Cristo. O que é exigido aqui, ele continua, é uma pronta obediência à palavra de Deus ministrada por eles, uma submissão humilde à sua justa repreensão e correção pastoral, quando isso se faz necessário devido a alguma má conduta. E isso na medida em que os pastores desempenham os deveres públicos ou privados que lhes foram confiados. Deus não exige que os homens arranquem seus próprios olhos ou que se façam escravos para serem conduzidos pelos oficiais da igreja, ele continua, enquanto abrem mão de usarem a sua própria razão e juízo, como aconteceu com o papado, o qual os cegos guiaram cegos, caíram numa cova. Mas quando a lei de Cristo é observada e de acordo com ela, a verdade das Sagradas Escrituras, algo é solicitado, então a obediência do povo deve ser justamente esperada. Em outros pontos, irmãos, quando há um claro ensino da palavra, corretamente explicado, corretamente aplicado, uma disposição pastoral, de Owen está aplicando aqui, ilustrando, a igreja, espera-se que a igreja se deixe ser conduzida e não age de uma forma rebelde. Ao mesmo tempo, irmãos, ao fundamentar essa obediência na razão do cuidado que os pastores têm para com a alma dos crentes, ele nos dá também não apenas um critério, mas uma grande motivação. Ora, o critério é esses pastores, os pastores verdadeiros, é que você pode julgar um falso pastor de um pastor verdadeiro. Um falso pastor, ele só pensa em si, ele só quer sugar do rebanho, ele quer mais para si, cada vez mais é desprezível na sua prática pastoral, enquanto os pastores verdadeiros caminham com a igreja, pastoreiam a igreja, se dão pela igreja, mas ele não está apenas colocando um critério de julgamento um verdadeiro e um falso pastor, mas está colocando a motivação para que a igreja faça isso. Por que que isso vai ser bom para a igreja? Porque eles velam pela vossa alma. Qual é o ponto aqui, irmãos? O autor, queridos, e aqui Calvino ele é cirúrgico nisso, ele diz, o autor tem em vista que quanto mais pesada é a responsabilidade dos pastores e presbíteros, maior honra eles merecem, pois quanto mais alguém sofre por nossa causa, e quanto maior for sua dificuldade e maiores os riscos que enfrentam por nós, maiores também são nossas obrigações para com eles. O ofício de presbítero e bispos é de tal posição, Calvino continua, que envolve as lutas mais reídas e os perigos mais extremos, de modo que, se realmente desejamos ser gratos, dificilmente nos seria possível recompensá-los como merecem. Além do mais, visto que onde prestar contas a Deus por nós, seria uma desgraça se não o tivéssemos na mais elevada conta. Se o estado da nossa alma, isto é, o cuidado dela, nos é tão preciosa, então Calvino conclui, aqueles que velam por ela devem ser considerados, não devem ser desprezados. E o propósito aqui está claro, irmãos, o autor fala, no final do versículo 17, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui, irmãos, o autor deixa claro qual é o propósito e qual é o benefício disso. O autor está falando, sabe quem vai ser beneficiado quando a igreja se deixar pastorear por pastores que estão preocupados com a palavra de Deus? É um benefício para os pastores, mas para a própria igreja. Para os pastores, porque eles não vão fazer o trabalho com fardo, com peso. E para a igreja, porque vocês vão ter bom proveito. Porque se eles fizerem um trabalho dessa forma, o autor fala, vocês não vão ter proveito algum. Mas se vocês se deixam conduzir pela palavra e na palavra, isso vai ser de grande proveito para vocês, para a caminhada de vocês. Quão duro, irmãos, e difícil é fazer um trabalho que é duro e difícil com pessoas duras e difíceis. Isso aqui, irmãos, não é apenas na igreja, isso aqui em qualquer canto. Quando você tem um trabalho difícil e você lida com pessoas difíceis, o trabalho se torna cada vez mais duro.
O autor aos Hebreus está pegando esse princípio geral e está dizendo, se vocês não caminharem da forma devida no tocante a esse ponto, isso vai gerar um peso e isso vai trazer consequências ruins para vocês mesmos. Não é simplesmente para os líderes, mas para vocês. E então, irmãos, a experiência tem mostrado, queridos, diversos pastores, e como eu falei hoje pela manhã, irmãos, louvado seja o Senhor. Isso aqui não é glória para a igreja, nem para nenhum presbítero da nossa igreja, mas louvado seja o Senhor, porque a igreja tem buscado, na graça do Senhor, viver com integridade esses pontos que foram expostos, tanto pela manhã quanto pela noite, irmãos. E aqui, quando eu faço as aprovações, os alertas e as denúncias de pecado, não é tanto para a igreja, além de sim servir de alerta para que nós sempre estejamos atentos a seguir esses princípios da eclesiologia, mas também para que os irmãos nunca se deixem enganar por muito do que tem sido vivido aí afora, irmãos. E como é doloroso, queridos, ouvir de pastores amigos se lamentando e gemendo com tanto desânimo que o seu coração é tomado por igrejas que muitas vezes são altivas e ignorantes da palavra e que se levantam contra o pastoreio por pura impiedade, irmãos. Irmãos, não é difícil encontrar igrejas que colocaram pastores fiéis para correr porque ele acusava o pecado, porque ele queria tratar a igreja, porque ele queria conduzir a igreja em santidade. E não é incomum encontrar igrejas que estão abraçando e amando receber pastores que são extremamente ímpios no seu modo de proceder. Se essas igrejas soubessem como esses ministros são, como muitas vezes se sabe em determinados locais, ela nunca faria o que ela faz. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque não há um princípio claramente estabelecido pela palavra. As igrejas desconhecem a doutrina da eclesiologia. E então as consequências vêm, irmãos. Porque, como nós vimos hoje pela manhã, falsos pastores ou pastores infiéis, falsos presbíteros ou presbíteros infiéis, falsos diáconos ou diáconos infiéis, vai implicar e vai imprimir na igreja uma série de vícios e erros que vão ser perpetuados. Irmãos, verdades têm consequências e deve ter consequências. Mentiras também, irmãos. Erros também. E a nossa natureza é muito mais propícia ao erro, irmãos, do que para a verdade. Por isso, a grande seriedade com que Deus trata esse ponto, irmãos. Só para os irmãos saberem, não é à toa que o nosso nome, o nome da igreja, é a Igreja Presbiteriana. Isso aqui, irmãos, esse nome é assim, porque à época, um dos principais embates no século XVI e XVII se deu no tocante ao governo da igreja. Como a igreja deveria ser conduzida. Tão sério eles consideraram esse ponto. Tão sério eles viram as consequências de um governo de igreja que não fosse bíblico. O governo da igreja começou presbiteriano. E então se degenerou para um episcopalismo. E do episcopalismo chegou ao papado, com o próprio Papa se sentando na cadeira e dizendo: eu sou o Pai, o Santo Pai, eu sou o vigário de Cristo, o Espírito, eu sou o representante de Deus na terra. Assumindo para si os títulos do próprio Deus. Então os reformadores e os presbiterianos lutaram para dizer o seguinte: não, o governo da igreja tem que ser feito como Deus disse. É por isso que eles passaram a se chamar, lá vai os presbiterianos. Porque eles dizem que o governo da igreja tem que ser entregue aos presbíteros e não a um bispo, não a um papa. E aí o nome pegou, Igreja Presbiteriana, né? E aí começou com a Igreja Presbiteriana na Escócia, etc. Por que, irmãos, isso? Porque quando o governo da igreja ele não caminha, como a palavra de Deus diz, essa igreja continua sendo verdadeira, a Igreja de Cristo. Obviamente dependendo das outras doutrinas que são sustentadas. Mas só considerando o governo, isso não faz a igreja não crente. Mas traz sim, irmãos, consequências na vida da igreja, que marca a sua caminhada aqui. É por isso que o autor está tratando sobre perseverança na vida cristã, falando sobre eclesiologia, a relação da igreja com os líderes e dos líderes com a igreja. Aos ministros e presbíteros, independente de como reajam, eles devem buscar fazer isso com alegria. Independente de como a igreja haja ou reaja, eles devem buscar alegria, como nós vimos hoje pela manhã. Que nenhum presbítero use disso para se escorar na tristeza. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a igreja, no que lhe estiver ao alcance, deve trabalhar para proporcionar essa suavidez do trabalho que já é por si só duro. É isso que o autor aos Hebreus, irmãos, requer da igreja. Mas um ponto importante aqui, queridos, em tudo isso, é que agir assim e objetivar isso não redundará em bênçãos apenas para os presbíteros, ele conclui. Redundará em bênção para a própria igreja, porque isto não aproveita a vós outros. Em outras palavras, se vocês não fizerem isso, que é o padrão de Deus, para a maneira como a igreja deve se relacionar com os bons pastores, com os verdadeiros pastores,
os verdadeiros presbíteros, se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter benefício algum. Isso não vai trazer proveito para vocês. Isso não vai trazer proveito para vocês. Ou seja, irmãos, no final das contas, a maior beneficiada será a própria igreja. E Deus será mais glorificado, porque nós buscamos fazer aquilo que Ele requer. Ele, como rei, diz como a sua igreja deve ser conduzida. E nós, então, fazemos, queridos. Como você, crente, tem considerado esses pontos? Como você tem tratado os presbíteros e os diáconos? Como seu coração os vê e vê seus conselhos, irmãos? Veem como conselhos de um pai, de pais que querem conduzi-los na palavra, ou como intromissões? Queridos, quão doloroso é presbíteros que caminham, que choram, que estudam, que lamentam, que se dão, então simplesmente alguns viram as costas, desprezam e seguem a sua própria vida. E que muitas vezes com lamento para dor e perdas por causa do pecado, irmãos. Igreja, esse texto nos lembra da necessidade de uma igreja bem instruída, como nós falamos, sobre esse ponto, essa doutrina, para escolher corretamente seus oficiais. Do contrário, irmãos, cairão, e muitas já têm caído em ciclos viciosos. E algumas, quando você pensa assim, agora aconteceu alguma situação que tirou aquela situação terrível que estava vivendo, agora vai, muito pelo contrário, a igreja vai continuar no mesmo caminho, porque não aprendeu esse princípio. Por amor a Cristo, irmãos, consideremos o padrão que Ele estabeleceu para a condução da sua igreja. Não aprovemos nada mais e nada menos do que o que Deus fala em sua palavra para a igreja. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele morreu pela igreja, Ele é o salvador da igreja, mas Ele também é o rei. E Ele diz como a igreja deve ser governada. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de crermos e praticarmos tanto os presbíteros, os diáconos, quanto a membresia da igreja, com coração piedoso e dependente do Senhor, essa doutrina da eclesiologia. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos repreendes, Senhor, e Tu nos instrui. Tu nos mostra o caminho pelo qual devemos andar. No mundo, Senhor, em que as ideologias têm por base subverter a autoridade, a anarquia, Tu nos mostra o Teu padrão. Nós não somos, Senhor, anarquistas, anarcocapitalistas ou qualquer outro tipo de visão, Senhor, que despreza as autoridades que Tu constituísse. Não, Senhor. Mas nós também nos levantamos, Senhor, contra ideias totalitárias de homens que querem subverter a autoridade que Tu entregastes a eles, Senhor. Com isso, Pai, nós louvamos ao Senhor, porque Tu nos mostra que há sim autoridades que devem ser obedecidas. E vivendo isso na igreja, Senhor, a expressão do Teu governo no nosso meio, que Tu nos dê a graça, Senhor, novamente rogamos a nós, os presbíteros e diáconos, Senhor, para conduzirmos a Tua igreja na Tua palavra, Pai. Não por nossas predileções, por nossas opiniões e achismos, mas pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, aos oficiais, para sermos modelo à igreja, para temermos ao Senhor e buscarmos ao Senhor. E que o Senhor também abençoe a nós, Senhor, a igreja, para sermos submissos, Senhor, aos presbíteros e diáconos, na condução zelosa e piedosa na Tua palavra, Senhor. Para que então possamos perseverar rumo à Nova Jerusalém e alcançarmos o benefício que Tu nos falaste nessa noite, por meio da Epístola aos Hebreus. Nos dá essa graça, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.